Bem, pessoal, se tem um tema que a gente vai falar cada vez mais nesse pós-pandemia, eu acho que não vai ser tão cedo a gente vai parar de falar esse tema, vai ser tema de saúde mental. E aí a gente se preocupa, chama muita atenção a questão do suicídio, né? Pra vocês terem ideia, né, os números globais de suicídio são maiores que a gente já viu na história, desde quando a gente documenta, né? E é claro que a pandemia tem um contexto muito forte nisso, né, o isolamento social, mas mesmo nesse pós-pandemia, os números continuam mais altos do que eram antes. E aí quando você olha alguns indicadores, né, da saúde mental, que eles são assustadores, né, a gente percebe que as taxas de transtorno de ansiedade e transtorno depressivo são uma das maiores que a gente já viu na história da humanidade, né? Os especialistas, inclusive as sociedades de especialidades, têm também relatado isso, que inclusive alertando que até profissionais, quantidade de profissionais tem sido dificultoso achar, o paciente tem dificuldade de achar profissionais, porque realmente é uma escassez muito grande para a quantidade de pessoas com esses transtornos, né? E aí isso tem refletido no suicídio, né? Para vocês terem ideia, né? Eu fiz um vídeo aqui falando da população jovem aqui em São Paulo, os números, né? Que é documentado, é notificado, dos números são notificados, né? Mais altos que a gente já viu na história aqui de São Paulo, jovens e crianças, adolescentes e crianças, de tentativa de suicídio, né? Primeiro semestre, chegando quase 3 mil casos, realmente são números muito, muito, muito altos, né? E aí o que que acontece nesse cenário? Porque eu estou fazendo esse vídeo em especial para você, né? O cenário que a gente vive no mundo de transtorno de ansiedade e depressão, você que é avó, meu público, a maioria tem acima de 60 anos, né? Mãe e pai também, observe o seu filho em casa. Se ele mudou o comportamento, se ele está mais triste do que você observava, se ele está falando menos, se mudou o hábito alimentar, pode se comer mais ou menos, ganhou peso, né? Falta de vontade de fazer as coisas que ele sempre fez para se divertir, né? É necessário sim procurar ajuda. Na grande maioria das vezes, né? Ninguém é culpado por isso, nem o pai, nem a mãe, nem a força. É uma doença como outra qualquer. E aí, se você entende isso, você percebe que seu filho ele vai precisar de uma ajuda profissional. Pode começar com o psicólogo, pode começar com o clínico geral, pode começar com o médico da família, e não importa, o importante é você dar esse pontapé inicial para procurar ajuda e convencer ele que é necessária essa ajuda, tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que é um tema sensível, sei que é um tema que ninguém gosta de falar, né? No fundo, o familiar se sente culpado por isso, o próprio paciente se sente culpado por isso, mas é uma doença como outra qualquer que precisa de tratamento. E o tratamento tem uma lógica, tem um sentido no cérebro. Tem muito vídeo aqui falando, né? O que acontece com neurotransmissores na depressão não é culpa de ninguém, né? O paciente normalmente começa o acompanhamento, ele vai melhorar. Não é fácil o tratamento, muitas vezes se torna até uma doença crônica, o paciente melhora um tempo, depois volta e tal, mas o mais importante é esse pontapé inicial, tá bom? Espero que tenha ajudado.